O Momento Saúde está aqui no consultório do Dr. Mário Malho e hoje nós vamos falar sobre as indicações. Quais as indicações para a cirurgia de fasectomia, doutor? Quais são elas? Vamos começar pelo mais simples. A cirurgia de fasectomia, esse nome estranho, quer dizer cirurgia de catarata. É a retirada do cristalino de dentro do olho e a introdução de uma lente intraocular. A função desta lente é corrigir o grau, fazer a função do cristalino, que o cristalino, quando a gente nasce, ele é transparente e com a idade ele vai ficando opaco e daí ele muda de nome de cristalino para catarata. Neste momento a visão embaça e aí então a solução é retirar a catarata, que é o cristalino embaçado, e se introduz uma lente intraocular. Essa lente eu costumo brincar que essa você leva para o túmulo, ou seja, você vai levar até o resto da sua vida. Daí a importância, Fausto, de se ter uma lente de qualidade, afinal é para sempre essa lente. As indicações para a cirurgia de fasectomia: primeiro, não é o médico quem diz, você tem que operar ou você não tem que operar. Por quê? Porque a partir do momento que a catarata começa a atrapalhar a visão e a qualidade de vida da pessoa, e sendo a catarata a causa desta baixa de visão, o momento de se operar é o paciente que decide. Por exemplo, se o paciente é um trabalhador braçal, ele não precisa de uma visão tão nítida, mas se ele é um piloto de avião, um motorista, ele precisa de uma qualidade de visão maior. Daí a indicação da cirurgia não é muito médico quem diz, olha, você tem que operar ou você não tem que operar. Muitas vezes é o paciente que diz, olha, esta visão está me atrapalhando, eu não estou conseguindo desempenhar as minhas funções do meu dia a dia. Primeiro, então é a baixa de visão que atrapalha a qualidade de vida do paciente. Essa é a primeira indicação. Segunda indicação, não necessariamente pela ordem, uma outra indicação é quando a pessoa tem um grau elevado ou de hipermetropia ou de miopia e tem mais de 50 anos. Já se aceita a cirurgia chamada de faco refrativo, ou seja, para você corrigir o grau elevado do olho com a cirurgia de fasectomia. Mas as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes você não tem uma catarata importante que atrapalha a visão, mas você tem um grau elevado que te incomoda. E aí você pode corrigir esse grau elevado, tirando a catarata e colocando uma lente dentro do olho. Legal. Isso normalmente é aceito após os 50 anos de idade. Claro que pode fazer mais cedo, mas a literatura médica ela concorda com uma idade maior, ou seja, de 50 anos para frente. A outra indicação muito precisa é quando você tem um glaucoma de ângulo estreito. O que é o glaucoma de ângulo estreito? Ele acontece geralmente em olho pequeno. Quando a pessoa tem uma hipermetropia alta, geralmente é causada por um olho pequeno. E o cristalino, que é uma lente que nós temos dentro do olho, ela cresce enquanto a gente tem vida, como o cabelo, como a unha, e ele vai crescendo, só que o tamanho do olho não cresce. Desta forma, ele vai deixando o espaço interno do olho apertado, porque o cristalino cresce. Isso pode fazer a pressão do olho subir agudamente, chamado de glaucoma de ângulo estreito ou glaucoma agudo. Nestes casos, existe uma indicação formal também de retirar o cristalino e fazer a cirurgia de fasectomia. A cirurgia. E nesta cirurgia também você corrige o grau elevado do olho. Que legal, muito bom. Doutor, qual é a técnica cirúrgica mais utilizada na fasectomia ou na catarata? Perfeitamente. Atualmente, a técnica cirúrgica mais utilizada no mundo é a facoemulsificação. Eu quero mostrar a catarata real de um ser humano. Esta é uma catarata inteira. Hoje em dia nós não
conseguimos tirar a catarata sim mais. Hoje em dia nós aspiramos com a faca emulsificação, mas antigamente se fazia a facectomia extracapsular, ou seja, você abria o olho em 9, 10 milímetros, tirava a catarata inteira, que é esta aqui, e você dava ponto. Hoje você não vai ter mais a catarata assim, porque a gente aspira a catarata e ela é destruída. Enfim, você vai tirar os pedaços dela. Então, mas eu queria mostrar uma catarata de um ser humano. Isso é uma catarata real. Dr. Mário, quais os tipos de lentes intraocular disponíveis no mercado para a cirurgia de facectomia ou da catarata? Bom, nós temos alguns tipos. O mais simples é a lente esférica. A lente esférica corrige o grau elevado que fica quando se tira o cristalino. Normalmente, se você não põe nenhuma lente no olho, você teria, antigamente o pessoal usava um óculos de mais 12, mais 13, mais 14 ou mais 15 graus, eram aqueles óculos enormes. Aí no começo da década de 80, eles inventaram as lentes intraoculares, que elas eram rígidas, elas eram de PMMA, era um material rígido, e era a cirurgia que se tirava a catarata inteira e dava ponto. Depois elas foram evoluindo e passaram para as lentes dobráveis. Por quê? Porque aí veio a técnica de faca emulsificação, que você não dá mais ponto e não abre muito o olho, você abre muito pouco o olho, na verdade. Aí precisou inventar uma lente que entra no olho por um espaço menor. Aí inventaram as lentes dobráveis, no começo de silicone, atualmente elas são de acrílico dobrável. O acrílico dobrável, ela vai entrar dobrada no olho e chega lá dentro, ela abre. As lentes são, inicialmente, as lentes esféricas. Depois, elas evoluíram para as lentes asféricas, que elas corrigem algumas aberrações ópticas. Se o olho tem um astigmatismo elevado, aí você entra com uma lente tórica. A lente tórica corrige o astigmatismo do olho, da córnea. E depois nós temos as lentes que vão te dar visão de longe e perto ao mesmo tempo. Por quê? Porque as lentes, a grande maioria, você dá uma visão boa para longe e de perto você vai usar os óculos para ler de perto. Então, muita gente não gosta, principalmente mulher. Mulher não quer saber de usar óculos, vai se arrumar, vai numa festa, ela não quer saber de pôr um óculos para ler um cardápio, para ler alguma coisa assim. Então, inventaram-se as lentes para visão de longe e perto. Elas podem ser difrativas, refrativas ou pseudo-acomodativas. Eu tenho aqui em minhas mãos, um modelo de lente chamado de pseudo-acomodativo. Como ela funciona? Isso aqui, ele é uma lente em tamanho muitas vezes maior que o tamanho real dela, mas só para mostrar. Dentro do olho, o cristalino mexe. Por isso que a gente enxerga de longe e perto quando jovem, e com a idade a gente perde a visão de perto, porque o cristalino ele cresce tanto que ele perde o espaço para ele mexer dentro do olho, e daí você começa a usar o óculos para perto depois de 40 anos de idade. Quando você tira o cristalino, eles inventaram uma lente chamada de pseudo-acomodativa. Ela vai tentar imitar o cristalino dentro do olho, ou seja, ela vai tentar mexer também. Então, a visão, ela vai dar o foco de longe e de perto. Dentro do olho, ela vai fazer um movimento próximo disto aqui. Esse é o movimento que ela vai tentar imitar. Ela não é uma lente assim, que vai ser igual um olho original, mas ela chega próximo. Você consegue, no seu dia a dia, passar 80% do seu dia a dia, ou 90%, sem necessidade nenhuma de óculos. Pode ser que em algum momento do seu dia, para ler uma letra muito pequena, como uma bula, e aí sim você pode precisar de um pequeno grau de óculos. Mas a intenção é libertar a pessoa 80%, 90% do seu dia dos óculos. Então, só para vocês terem uma ideia do poder que essas lentes têm, aqui, essa é uma lente
que elas são lentes convergentes, porque elas têm que trazer o foco para perto. Então vocês estão vendo aqui o poder que ela tem. Finalizando a nossa matéria aqui hoje sobre a cirurgia de catarata, e tem muita coisa que falam por aí, que às vezes a pessoa fica com medo do pós-operatório, não pode abaixar a cabeça, não pode fazer força. Como é que é? Vamos falar a realidade desse pós-operatório da cirurgia de catarata. Muito bem, Fausto. O que eu peço, na verdade, é o seguinte: é uma semana de folga, sem necessidade de fazer nada em casa. É uma semana para aquela pessoa tirar para ela. Na verdade, o que eu faço é o seguinte: no primeiro dia eu tampo o olho operado, no outro dia de manhã tira-se o tampão e aí então não tampa mais, o paciente fica com o olho aberto e aí então inicia-se a medicação que é com colírio de antibiótico e de anti-inflamatório. Os cuidados é o seguinte: você não vai coçar o olho, quando fala-se muito em abaixar a cabeça, que não pode, às vezes o paciente ele entra robozinho achando que nem pode abaixar a cabeça. Isso não é real. Na verdade, o que não pode é traumatizar o olho, bater o olho. Então, quando você vai amarrar um sapato, muitas vezes a visão ainda não está boa e você bate o olho numa quina, você pode ter um acidente. Então, quando se fala em abaixar a cabeça, é no sentido de evitar um acidente, um trauma. Outro cuidado que a gente pede é não dormir do lado do olho operado, porque muitas vezes você comprime aquele olho. Então, geralmente eu peço ou dorme de costas ou do outro lado. Isso a primeira semana também. Alimentação normal, pode ver televisão, então tem muito mito que não pode com alimento com pimenta, essas coisas, isso tudo é mito, viu? Folclore. Folclore. Bacana, doutor Mário. Eu quero agradecer mais uma vez por participar do nosso Momento Saúde. Tá aí, a Ótica Francana, Momento Saúde, no programa Fausto Puglia.